Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Olá, querida Mãe pela Graça, seja muito bem-vinda a mais um episódio dessa minissérie, a minissérie Sabedoria para a Mãe Digital. Episódio 140 aqui do nosso podcast, mais o episódio número 4 dessa minissérie, que já está quase chegando ao fim. Eu sou a Jay e hoje nós vamos falar sobre algo que talvez você nem percebe que carrega: influência. Mesmo se você não tenha muitos seguidores, você tem algo poderoso nas suas mãos e nas suas redes. Talvez você pense, mas quem sou eu perto dessas influencers cristãs que parecem que tem tudo no lugar, a família perfeita, a vida equilibrada, o carisma, a fé gigante? Pois é, sobre isso que também vamos conversar hoje. Que tal olhar para a sua influência com olhos de propósito e graça? Muitas vezes a gente só olha para as redes sociais de uma posição de consumo, daquilo que nós podemos aprender com as pessoas, isso também é legal, ou de uma forma como a gente tem conversado, né, de compartilhar aquilo que estamos vivendo como mães, mas você talvez que não é uma influencer, que tem um monte de seguidores aí, também tem influência. Pega aí o seu café, respira fundo e vem comigo nessa reflexão, nesse papo de mãe para mãe, sobre a sua influência. Vamos redefinir um pouco o conceito de influência. Eu acho que a nossa geração está com esse conceito um pouco deturpado. Até a palavra influência, né? Nós estamos com uma nova profissão aí no mercado, né? De influenciadora. Realmente virou uma profissão legítima, que tem um mercado todo construído em cima disso. E é uma profissão que pode ser muito bonita, é uma carreira que pode ser muito bela mesmo. Mas muitas vezes a gente pensa que a palavra influência está atrelada somente a essa carreira de ser uma pessoa que vive, né, que ganha dinheiro como influenciadora. E se você não é uma influenciadora, não quer dizer que você não tem influência, né? Não quer dizer que para ser uma pessoa que tem influência, você precisa de números grandes, muitos seguidores. Porque a influência de verdade, ela é sobre impacto, né? Sobre aquela mensagem encorajadora, aquele comentário que levanta, aquela oração que ninguém viu, mas que influenciou positivamente e que levou aquelas pessoas, poucas talvez, para mais perto de Jesus. E você, que caminha com o Senhor, tem esse poder nas mãos, tem esse chamado do Senhor para influenciar pessoas, para levar outras pessoas para mais perto de Cristo. Então, nesse sentido, toda mãe é uma influenciadora, no sentido de que você tem uma influência para exercer, que todas nós somos chamadas para influenciar, para pregar o evangelho, influenciar pessoas para se aproximarem de Jesus. E se você está nas redes sociais, se você está ali, de qualquer forma que seja, com o perfil aberto, fechado, postando, não postando, você está ali para ser essa influência. Seja comentando no post de alguém, seja mandando uma mensagem, seja orando por alguém que postou algo que te tocou e levou você a interceder por aquela vida. Todas nós temos esse chamado para sermos influência do reino de Deus nas redes sociais. Às vezes eu penso, né, sobre como Jesus viveria nos tempos de hoje. É um exercício inútil, talvez, pensando que é totalmente hipotético, né? Mas tem sua utilidade se a gente pensar que somos chamadas para sermos mais parecidas com Jesus e vivemos neste tempo. Então, eu tenho que pensar o que Jesus fez quando viveu aqui e o que eu devo fazer igual a ele, né? E, claro, no tempo dele não havia redes sociais.
mas havia o convívio dele, né? O convívio social dele. E eu não posso olhar para as redes sociais como algo diferente da vida real. Eu preciso olhar para as redes sociais como algo social de verdade. E às vezes a gente fala assim, isso aqui é rede social e aquilo ali é vida real. E eu não gosto muito dessa diferença, apesar de a gente usar isso, né, para diferenciar o que é vida real, o que é rede social, mas a gente precisa talvez parar um pouco de fazer essa diferenciação, porque a gente precisa lembrar que as pessoas que estão postando ali são pessoas reais. Então, quando a gente vê algo ali nas redes sociais, a gente precisa lembrar que a nossa conduta precisa ser a mesma que seria na vida real. De testemunhar de Cristo, de encorajar como Cristo encorajou, de abençoar como Cristo abençoou e de influenciar como Cristo influenciou. Então, a gente tem que pensar como nós temos usado os nossos espaços digitais nesse sentido. Na semana passada, a gente falou bastante sobre talvez não postar pela motivação errada, né? Principalmente quando a gente expõe os nossos filhos ou está só buscando por aplausos. E agora, que tal a gente refletir sobre postar com essa motivação de edificar vidas e levar o evangelho mais adiante, né? Ao invés de usar os espaços digitais como um palco, como algo que põe um holofote em nós, a gente usar os espaços digitais como uma ponte que leva as pessoas para mais perto de Jesus. As redes sociais, elas podem refletir a graça de Jesus das nossas vidas, né? E não precisam ser uma vitrine de perfeição que só cansa, que só nos deixa cada vez mais exaustas, que simplesmente carrega aquele peso e fardo de algo que jamais será alcançado. Mas se a gente usar as redes sociais como um reflexo daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, da graça dele realmente que nos alcançou, nós não vamos estar influenciando pessoas a buscarem ser mais parecidas com a gente, mas sim influenciando pessoas a buscarem a Cristo e a se parecerem mais com ele. A melhor influência que eu posso pensar, assim, as pessoas que eu olho na vida, tanto em rede social quanto ao vivo e a cores aqui, são aquelas pessoas que após uma conversa, após um post, após qualquer interação, me fazem buscar mais a Cristo. Me fazem pensar assim, poxa, eu gostaria de buscar mais a Jesus como essa pessoa busca. Essa pessoa me fez pensar mais sobre uma questão espiritual. Essa pessoa me fez refletir mais sobre algo que Jesus quer de mim. Eu me senti exortada nessa conversa e isso me colocou de joelhos, me fez buscar o Senhor no fim do dia. Então, não é aquela influência que te faz assim, nossa, por causa disso aqui, eu comecei a olhar para a minha vida e achar que estava tudo errado, e eu comecei a me esforçar mais e comparar e me sentir inadequada. Não, mas eu me coloquei numa posição de dependência de Cristo, quando eu comecei a observar o jeito que aquela mulher vivia. Você percebe a diferença? Então, você aí, que está nas redes sociais, se você está ouvindo esse episódio, é porque você é uma mãe digital, né? Que usa o WhatsApp, o Instagram ou qualquer outro tipo de rede social. Qual que é o seu desejo quando compartilha algo ali? Quando mostra algo, né? Você quer mostrar algo da sua vida ou você quer semear algo no coração das pessoas que estão vendo o que você posta? Então, para a gente não cair naquela armadilha que a gente conversou mais extensamente na semana passada do querer parecer, um belo antídoto é buscarmos ser luz, buscarmos apontar para Cristo e semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Lá em 1 Tessalonicenses 5:11, a Bíblia fala, portanto, encorajem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, né? Então, usar as redes sociais nesse sentido de encorajamento
de edificação. É um propósito maravilhoso que nós temos como corpo de Cristo, como igreja, né? E se você se sente chamada para compartilhar mais da sua vida, não pense que essas reflexões que a gente faz aqui, né, de ai, poxa, a motivação é errada, às vezes a gente reflete tanto sobre isso que fica mais acanhada. Eu mesmo, às vezes fico mais travada, assim, sabe? Mas aí eu me volto para a motivação correta, que é pregar o evangelho, que é encorajar mulheres, que é edificar o corpo de Cristo. E aí eu destravo, sabe? E algo aqui da maternidade que eu acho que a gente vê muito pouco nas redes sociais é mostrar que não sabemos todas as coisas, sabe? E isso também aponta as pessoas para Jesus. Em época de muitas respostas, de muitos experts nas redes sociais, eu acho de uma leveza enorme encontrar pessoas cristãs que dizem, poxa vida, essa parte aqui eu não tenho uma resposta definitiva, mas eu oro sobre isso, eu busco em família saber mais, e é algo que tem feito parte aqui do nosso dia a dia de estudo, de oração, e vamos aprendendo como família, porque a maioria das mães que está ali compartilhando são mães de crianças menores, não é verdade? Então a gente está aprendendo, não temos tantas respostas assim. Essa vulnerabilidade do eu não sei todas as coisas é um refresco no meio desse mundo, dessa terra de muita gente que sabe demais, de muitos experts, de muitos gurus da maternidade. Então, você aí, mamãe, que está nas redes sociais, quem sabe é chamada para compartilhar um pouco dessa vulnerabilidade, de mostrar que os dias são difíceis também, que as coisas não são perfeitas, que você recebeu a visita de uma amiga que fez uma oração por você e que isso te ajudou naquele dia, que te sustentou. Ah, mas eu só tenho 200 seguidores. Talvez uma amiga sua vai ver isso e vai ser encorajada a orar por uma outra amiga dela. Isso é influência. Ah, mas eu queria mesmo era ser famosa. Então aí já a nossa motivação não está correta. Sabe? Aí a gente volta para o episódio passado, né? De querermos estar no palco, de querermos aprovação, de querermos desejarmos fama, né? Então, quando a gente realmente quer edificar o corpo de Cristo, nós lembramos que esse lugar de influência, de evangelização, existe de uma forma positiva para o reino de Deus. E isso tira os nossos olhos do algoritmo do Instagram e realmente coloca os nossos olhos de volta em Jesus, para que o reino dele avance, para que a palavra dele chegue a mais lares. Quanto mais sinceras nós formos a respeito das nossas fragilidades, mais forte brilha a luz de Cristo. E mais visível é a graça de Jesus. A Bíblia mesmo fala, né, que quando sou fraco, é que sou forte, porque é ali que a graça do Senhor se faz presente na minha vida. Precisa haver pecado para que haja perdão, né? É para os doentes que o Senhor veio. Então, quantos trechos da Bíblia falam sobre precisar haver vulnerabilidade para que Jesus venha e haja? Então, quando a gente mostra nossas fraquezas, nós estamos dando espaço e lugar para que o brilho de Jesus seja mais intenso, né? Então não é mostrando o quanto nós somos perfeitas, lindas, organizadas e não falhamos, mas mostrando as nossas fragilidades, sendo sinceras, que conseguimos ser uma ponte realmente para que as pessoas vejam Jesus. Agora, voltando em algo que eu acho que eu mencionei em todos os episódios dessa série, nós não podemos compartilhar tudo, né? Existem coisas que devem, pelo amor de Deus, serem guardadas na nossa casa, nossa privacidade, né? A gente não deve expor certas coisas pessoais, né? Agora contar algumas coisas que realmente vão edificar e servir de testemunho na nossa caminhada espiritual, das nossas fraquezas, pode realmente ser um bálsamo
para algumas pessoas que vão ouvir. E isso vai apontar elas para Jesus. E muitas vezes a gente admira aquelas mães cristãs muito conhecidas, seguimos os conteúdos, consumimos, e isso pode ser uma bênção, sim, mas cuidado para não cair no erro de achar que o que elas compartilham é o único modelo possível. Tem algo que eu já compartilhei e já falei nas redes sociais algumas vezes, né, de que o estilo de vida não é o evangelho. Se não serve para todos, não é o evangelho. Você tem a sua história, a sua realidade, a sua forma de refletir Cristo. Aquela influencer que você admira, ela é única. Ela tem o jeito dela refletir Cristo. Você tem o seu jeito de refletir Cristo. Não podemos comparar essas coisas. Ela tem o chamado dela, específico dela, e ela está fazendo isso da forma que o Senhor chamou ela a fazer. Existem pessoas que fazem isso de forma linda, apontando para Cristo. Existem pessoas que a gente percebe que perdem a mão. E a gente precisa saber diferenciar esse tipo de influência, sabe? Principalmente no quesito maternidade, né? A gente percebe assim, a gente aprende uma coisa hoje e no dia de amanhã a gente já quer fazer um curso sobre aquilo que aprendeu. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não nos tornamos gurus porque tivemos uma boa experiência sobre um assunto com a nossa família. Então, nesse ambiente de influência, né, e principalmente as pessoas que vão crescendo, os ensinamentos partem de experiências individuais das pessoas. E essas experiências correm o risco de virar regra de vida. E isso, atrelado à palavra de Deus, se torna um grande perigo de chegar perto de um legalismo, de regras, de viva como eu e alcance essa bênção que eu alcancei. Viva como eu e seja abençoada por Deus como eu fui. Isso é um perigo enorme que a gente vive por se escorar na influência de outras pessoas. E você aí que está nas redes sociais pode fazer diferente. Claro que não tem nada de errado em usar as redes sociais para vender, né? É uma ferramenta. E quem tem cursos, né? Quem tem materiais, eu mesma, né, tenho esse tipo de coisa, a gente vai vender o nosso peixe nas redes sociais. Agora, tem algo que eu sempre falo, né? Tem que tomar muito cuidado para não comprar peixe pescado só uma vez, em condições muito diferentes das suas, em um mar que você não tem acesso. Aí você vai lá, poxa vida, como é que eu vou conseguir pescar isso aqui? Porque você não vai conseguir fazer igual, né? Você quer copiar um modelo de vida. E isso, muitas vezes, não é possível. Porque no universo da maternidade não tem matemática, não tem algoritmo que decifre as peculiaridades de cada família. E a gente precisa olhar para dentro de casa, olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos maridos, entender o que o Senhor espera de nós. Por isso que tirar os olhos um pouco desse barulho intenso de influencers precisa ser uma das nossas atitudes, né? A gente já falou sobre isso. E se você deseja usar as redes sociais para influenciar, você precisa ter esse cuidado de não usar a sua experiência de vida como regra, mas sim como algo que aponta para Cristo. Sim, Jesus é a regra de vida. Ele é aquele que nos dá o padrão de vida, não é você, né? Não sou eu, mas ele sim, ele é aquele que nos mostra como viver. Então, alguns passos práticos aí para você influenciar com um propósito. Compartilhe aprendizados com humildade, mesmo se você não tem ainda tudo resolvido, mesmo se você não tem todas as respostas. Não precisa ter a sua vida toda em ordem para você compartilhar o que você está aprendendo. Compartilhe a jornada, compartilhe aquilo que você está processando. Você não precisa chegar com respostas, mas esse compartilhar da sua humildade, daquilo que você ainda não sabe por completo, daquilo que você está
tentando descobrir também pode abençoar alguém. Claro que sempre lembrando que você tem que ser clara sobre não saber e sobre não ter as respostas. Segunda coisa, poste para encorajar e não para impressionar. Então, falar a verdade é mais poderoso do que ter uma estética perfeita, né? Então, isso vai encorajar. Não pense que você precisa impressionar as pessoas. Nossa, que lindo! Nossa, que maravilhoso! Nossa, eu jamais conseguiria fazer algo tão belo. Mas não, poste para encorajar, não para impressionar. Um exemplo que eu tenho disso, assim, de algo bem recente, né, que tem acontecido. Já tem alguns anos que eu posto nas redes sociais sobre o vitral da Páscoa, né? Claro que não sou eu, né, gente? Tem muita gente que posta sobre isso já há um tempo. E no ano passado, eu postei a gente fazendo, né, o vitral de Páscoa com as crianças e viralizou, né? Muita gente não conhecia, talvez, e começou a fazer. Então, nesse ano, quando a gente fez, muita gente começou a me marcar. Porque, né, essas pessoas que me marcaram foram as que aprenderam comigo, né? Não que eu seja criadora disso, tá? Que fique muito claro, isso não veio de mim, né? Mas essas pessoas que me marcaram foram as que viram, né, se inspiraram vendo o meu vídeo. Então, muitas pessoas começaram, né, a fazer e se sentiram encorajadas, né? Fazer aquele vitral de Páscoa, quem não sabe do que eu tô falando, né, vai lá no Instagram pra ver. E, né, pintar a janela com as crianças, fazer o vitral de Páscoa e tudo mais, é muito legal, né? E, gente, pra mim, nunca foi fazer o vitral de Páscoa sobre como o vitral fica, sabe? Mas sim sobre a atividade em si com as crianças, né? De fazer a cruz na janela, né? Que em casa fica bem visível para os vizinhos, né? Então, a gente tem também esse objetivo e de ter essa simbologia de cruz na Páscoa, né? De ter muita cruz aqui em casa durante a época da Páscoa, porque crianças pequenas, né, se apegam muito aos símbolos. Então, o símbolo da cruz eu quero que fique muito evidente, né, durante a infância deles na época da Páscoa. E aí, né, de repente, as redes sociais começam a criar, né, essa coisa da beleza, do impressionar, sabe? E uma amiga querida, né, me marcou num vitral lindo de uma americana, né, brincando assim, gente, e agora, né? Que era um vitral maravilhoso, assim, né, de uma artista, ela é artista mesmo, né, ela tem milhões de tintas em casa, ela fez um vitral com flores, com fitas diferentes, assim, e ficou maravilhoso, né? E daí eu repostei, né, brincando assim, eu só não faço esse vitral porque eu não tenho essa fitinha, né, fininha, brincando, né, óbvio. Só não faço porque eu não sei fazer igual ela, né, porque eu não sou artista. E recebi mensagens, né, de outras amigas ou seguidoras, né, falando assim, ai, nossa, e agora? Eu não vou conseguir fazer tão lindo, né? Ai, Senhor, ano que vem o negócio vai ficar sério. E outras pessoas, nossa, ano que vem quero só ver como que eu vou fazer e tal, né? E, claro, todo mundo de super bom humor, né, gente? Tudo de boas, assim, né? Ninguém estava num clima ruim nessa conversa toda. Mas isso me fez pensar, assim, né? Será que a gente vai começar... será que poderia começar a virar uma questão de impressionar para o Instagram, né? Fazia muito sentido aquela mulher do vídeo, artista, fazer um vitral daquele, porque ela é artista, ela tem muitas tintas em casa. Agora, será que faz sentido eu correr atrás, né, daquele tipo de fita, daquelas tintas e causar um estresse aqui na minha casa com crianças tão pequenas para ter um vitral mais bonito do que o que eu faço? Para quê? Para impressionar? Então, claro, não faz sentido, né? E eu não vou por essa rota. Mas se eu não refletir, corro o risco de ir por essa rota. Então, eu tô contando esse exemplo para que você também tome esse cuidado. As nossas postagens, aquilo que a gente compartilha, precisa sempre ser para encorajar e não para impressionar. Ai, mas a foto não ficou perfeita e tal. Posta mesmo assim, faz esse exercício, sabe? Porque não é para impressionar, é para encorajar. Não precisamos
da estética perfeita, né? Mas sim da mensagem poderosa que vem através do evangelho. Isso não quer dizer que a gente vai ser desleixado com o que a gente faz, não é isso que eu tô falando. Mas tomar cuidado, né? Do que a gente está tentando mostrar. É para impressionar, né? A gente está editando demais aqui a nossa vida real para impressionar alguém, ou a gente está realmente tentando encorajar as pessoas que vão ver aquilo que a gente posta, né? E terceiro, hora antes de postar, a gente precisa levar tudo diante do Senhor, né? Senhor, usa isso aqui que eu estou publicando para tocar alguém, mesmo que eu nunca saiba, mas usa, Senhor. E de vez em quando o Senhor nos mima, né? E nos deixa saber que alguém foi abençoado por aquilo. O Senhor é bondoso. E de vez em quando Ele vem e conta pra gente, né? A gente recebe uma mensagem aqui e ali, a gente fica sabendo. Mas que a gente possa realmente usar as redes sociais para encorajar outras pessoas com equilíbrio, sendo influenciadoras do reino de Deus. Tem desafio, mais uma vez. Vocês lembram quais foram os desafios até aqui? Esse é o último desafio da série, hein? Que na semana que vem o episódio vai ser diferente. Então, esse desafio, a primeira semana o desafio foi escolher um dia para ficar offline. Quem tá fazendo não é para fazer uma vez só, hein? É para fazer forever, para sempre. Segunda semana o desafio foi escolher uma hora do dia com as crianças para deixar o celular longe, não é só rede social não, hein? Largar o celular em outro lugar, não olhar nem receita, nem se vai chover, não olhar nada, ficar longe do celular, nem tirar foto. E o terceiro desafio foi se fazer 3 perguntinhas, né, quando for postar algo, uma pergunta antes, uma durante, uma depois, né, depois vai lá ouvir se não ouviu ainda o episódio da semana passada. E o desafio de hoje, eu quero que você escolha um conteúdo simples, verdadeiro, real e poste com a intenção clara de abençoar outras mães. Pode ser uma mensagem, uma oração, um versículo que te falou fundo essa semana, mas você ser uma influenciadora com propósito nessa semana para abençoar outras vidas e ajudar a mensagem do evangelho a alcançar mais pessoas. Já pensou que movimento lindo? Muitas mães pela graça por aí espalhando o evangelho através do compartilhamento da maternidade vivida pela graça nas redes sociais, sem pensar em números, mas pensando realmente na edificação das famílias. Lembre-se que Deus pode usar o seu celular como um canal de vida. Você pode usar o seu WhatsApp para mandar, ora por aquela mãe, manda um áudio de oração, manda uma mensagenzinha de bom dia, estou orando por você, manda um versículo. Né? Não precisamos só pensar que o celular está atrapalhando, mas podemos usar isso para abençoar a vida de outras pessoas. É um canal de vida. Não para ficar projetando uma imagem, mas para espalhar luz de mãe para mãe sobre a sua realidade, o seu jeitinho, do jeito que Deus te fez, com as suas limitações, para brilhar a luz de Jesus. Se esse episódio falou com você, compartilha com a sua amiga, que às vezes acha que o que ela posta não importa. Vai lá comentar no post dela para abençoar a vida dela também. Talvez seja exatamente o que Deus quer usar para alcançar outras mães. Abençoe outras mães com esse episódio. Deixa aqui o seu comentário, suas estrelinhas, me manda uma mensagem no Instagram se esse episódio te abençoa. Acompanhe lá Jay Ebert ou Mães pela Graça. E volta na semana que vem, porque tem mais. Que o Senhor abençoe sua semana. Um abraço.